Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adalberto Petean, eu sou advogado, especialista em Direito do Trabalho e estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre a suspensão do contrato de trabalho e também a redução da jornada e do salário, medida provisória 936 de 2020. Sei que você já assistiu vários vídeos sobre o tema, mas eu quero trazer esse tema aqui de forma bem didática para que você entenda melhor esse tema, essas duas situações e também diante de várias perguntas que me foram feitas por esses dias com relação a essa medida provisória, principalmente com relação ao uso do contrato individual, do acordo individual entre patrão e empregado. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes que eu esqueça, segue a gente aí no canal, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais e se você gostar desse vídeo, no final, curte, compartilha, que nós vamos ajudar com certeza mais pessoas que têm dúvidas com relação a esse tema. Então vamos ao tema. Eu separei aqui a medida provisória para que a gente converse sobre ela e marquei alguns pontos importantes sobre essa medida provisória. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é com relação ao objetivo da medida provisória 936 de 2020. Se observarmos lá, a partir do artigo 2º, já vem de cara o objetivo dessa medida provisória. E diz lá na medida provisória: preservar o emprego e renda. 2. Garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais. E 3. Reduzir impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade e de emergência de saúde pública. Primeiro ponto que eu quero focar com vocês aqui. As empresas que estão passando por essa situação de crise por conta do coronavírus, dessa situação de calamidade da saúde pública, eles devem aderir a essa medida provisória, tá? Eles devem realmente requerer esse benefício, o pagamento desse benefício, desse auxílio do programa assistencial do governo. Por quê? Porque realmente eles paralisaram as suas atividades, eles diminuíram a sua atuação, a sua jornada de trabalho. Então é importante que as empresas façam a adesão a esse plano, a esse programa. Mas nós temos aquela situação de empresas que não estão passando por isso, que é raro, claro, a exceção, mas tem empresas que não estão passando por esse impacto, não estão sofrendo o impacto ainda do Covid-19, porque a sua atividade ainda não parou ou não houve redução da sua produtividade, da sua produção. Então, neste caso, eu não recomendo que você faça adesão a essa medida provisória, a esse plano. E eu vou explicar mais na frente o porquê eu não acho interessante. Mas para as empresas que estão sofrendo com os decretos governamentais de paralisação das suas atividades, diminuição das suas atividades, então vale a pena seguir aqui o decreto, ou melhor, a medida provisória 936 de 2020, ok? Segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui é com relação às medidas trazidas pela medida provisória 936, tá? E a primeira medida é o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda. 2. Redução proporcional da jornada de trabalho e salário. E 3. A suspensão temporária do contrato de trabalho. Para a gente entender essas possibilidades, principalmente aqui, a redução da jornada de trabalho e salário e suspensão do contrato de trabalho temporariamente, é importante que você entenda primeiro como fazer o cálculo do seguro-desemprego, porque esse cálculo vai impactar diretamente na renda do empregado, no salário que o empregado vai receber durante esse período de suspensão ou de redução da sua jornada e do seu salário. Então eu vou colocar agora uma tabelinha para que você entenda como funciona o seguro-desemprego. Então veja aqui na tabela que a base de cálculo para o auxílio do seguro-desemprego é da seguinte forma. Você está vendo aí, faixa de salário médio. Então para quem recebe até R$ 1.599,61, você vai multiplicar o valor do salário por 80%. Então, é a média de 80% do salário do empregado que ele vai receber a título de seguro-desemprego. Eu trouxe aí um exemplo. Para aquele empregado que recebe até R$ 1.599,61, o seguro-desemprego dele vai ser esse valor vezes 80%, que dá R$ 1.279,69, ok? Para quem recebe de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,61,
R$ 1.529,29, o seguro-desemprego dele será a média salarial que exceder a R$ 1.599,61, multiplicando esse valor por 50% e somando mais R$ 1.279,69. Tá? No segundo exemplo, pegamos aqui um salário de um empregado que recebe R$ 2.000. O seguro-desemprego dele é a média encontrada que exceder a R$ 1.599,61, que nós encontramos R$ 400,39, vezes 50%, mais R$ 1.279,69. E o seguro-desemprego dele será R$ 1.479,89. E para aqueles empregados que recebem acima de R$ 2.666,29, o valor será um valor fixo de R$ 1.813,03. Ok, pessoal, volta aqui comigo. Então, se você entendeu aqui a parcela do seguro-desemprego, é importante que você fixe esses valores, porque nós vamos utilizar quando estivermos falando sobre a redução da jornada e do salário e também da suspensão do contrato de trabalho. Seguindo, nós vamos falar sobre as medidas. E as medidas aqui nós trazemos primeiro a redução da jornada e também do salário. Tá? Quando falamos dessa possibilidade, eu quero trazer aqui algumas condições. Primeiramente, para as empresas que aderirem a essa suspensão, ou melhor, a essa redução da jornada e também do salário, é importante que ela observe que o salário hora do empregado não pode ser reduzido, tá? Vai ser reduzida a jornada, vai ser reduzido o salário, mas o valor do salário hora deve permanecer, ok? Outro detalhe, o prazo máximo de utilização dessa redução ele é de 90 dias durante esse estado de calamidade pública. Outra coisa é com relação ao acordo individual de trabalho. Ele pode ser feito, o acordo individual, nós vamos falar sobre ele ao final, sobre a validade dele ao final, mas em algumas possibilidades. Outras possibilidades só mediante negociação coletiva, ok? Outro detalhe é com relação à garantia provisória do emprego. Então, assim que o empregado e o empregador aderirem a essa condição de redução da jornada de trabalho e também do salário, deve ser garantido o emprego dele durante o período que ele estiver fazendo uso dessa redução e também o mesmo período após o retorno da atividade normal. Então, um exemplo, se a empresa aderiu durante 2 meses, ao acabar esse período de redução, a empresa deve prevalecer ou permanecer com o empregado por mais 2 meses. Ok? A medida provisória 936 fala também da proporcionalidade dessa redução, trazendo aqui alguns percentuais. E a medida ela fala sobre redução de 25%, redução de 50% e 70%. É importante que você entenda aqui que 25% de redução, o governo, a União, ele vai arcar, o Estado vai arcar com 25%, e aqui a importância da gente ter entendido o seguro-desemprego, 25% do que você teria direito com relação ao seguro-desemprego, aqueles cálculos que a gente fez anteriormente. Então, para essa redução de 25%, a empresa vai pagar 75% e o governo vai pagar 25% do valor do seguro-desemprego. Empregador, 70% do valor da remuneração e o governo 25% do valor do seguro-desemprego. Como deve ser feito esse tipo de adesão? Através de acordo individual de trabalho, a medida provisória fala sobre o acordo individual, e também através de negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, ok? Redução de 50% é permitido sim. A medida provisória também permite a redução da jornada de 50% e também do salário em 50%. Só que nesses casos, tá? O acordo individual ele deve ser feito para alguns tipos de empregados, isso observando o salário de cada um. E vamos lá, a medida provisória ela trouxe uma tabela, mas o pagamento como deve ser feito? 50% do valor da remuneração a empresa vai arcar e 50% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito, o governo vai arcar com esse valor, tá bom? E eu trouxe aqui a tabelinha que diz o seguinte: para aqueles empregados que recebem valor igual ou inferior a R$ 3.135, pode ser feito o acordo individual de trabalho. E também para aqueles empregados que recebem o limite máximo da Previdência Social em 2 vezes, ou seja, mais de R$ 12.200
de salário também pode ser feito através de acordo individual. E esse limbo de R$ 3.135 até R$ 12.200 tem que ser feito através de acordo coletivo ou convenção coletiva. Não pode ser feito através de acordo individual de trabalho. O mesmo acontece com relação à redução de 70%. O governo vai arcar com 70% do valor do seguro-desemprego e a empresa arcará com 30% do valor da remuneração do empregado. Ok? O acordo individual também, como no caso de 50%, deve ser observado apenas para aqueles empregados que recebem até R$ 3.135 ou acima de R$ 12.200. Nesse limbo, só mediante negociação coletiva. Ok? Outra medida adotada pela medida provisória é a suspensão do contrato de trabalho temporariamente. E aqui, neste ponto, a medida provisória estabeleceu um prazo de 60 dias, tá bom? Então, diferente do anterior, aqui o prazo ele é de 60 dias. A suspensão pode ser feita por acordo individual, que nós veremos adiante, vou falar para vocês aqui. E, durante a suspensão, o empregado não pode trabalhar, prestar serviço para o empregador, qualquer forma que seja, home office, teletrabalho ou até presencialmente, ou seja, não há possibilidade do empregado exercer sua atividade nesse período, ok? Também tem garantia de emprego, então durante o prazo da suspensão é preservado o emprego, esse é o objetivo da medida provisória, e mais, o mesmo período em que o empregador adotou, também deve ser resguardado o emprego desse empregado. Como falei no exemplo anterior, se foram os 60 dias, mais 60 dias de garantia de emprego para esse empregado, ok? Agora tem um detalhe. Para a suspensão do contrato de trabalho temporariamente, a medida provisória estabeleceu 2 critérios. E esses critérios é com relação ao faturamento bruto anual da empresa. Então ela trouxe o seguinte, até 4,8 milhões, 4 milhões e 800 mil, a ajuda complementar, a ajuda compensatória, como a medida provisória trouxe, não é necessário ser paga pelo empregador, ou seja, o governo arcará com 100% do valor do seguro-desemprego enquanto estiver ocorrendo a suspensão temporária, tá? E aqui trago o acordo individual. O acordo individual só poderá ser feito com os empregados que recebam salários de até R$ 3.135 e aqueles acima de R$ 12.200. Nesse limbo, apenas negociação coletiva de trabalho, que é o acordo coletivo ou convenção coletiva. Para aquelas empresas que recebem ou que tiveram um faturamento bruto anual, isso em 2019, mais acima de 4 milhões e 800 mil, será obrigatório esse pagamento dessa ajuda compensatória que a medida provisória estabeleceu aqui em 30% do salário do empregado e aqui a União arcará com 70% do valor do seguro-desemprego. Da mesma forma do anterior, o acordo individual deve ser feito naqueles critérios, ou seja, empregados com R$ 3.135 até R$ 3.135 e acima de R$ 12.200, acordo individual, nesse limbo apenas de negociação coletiva. Com relação ao acordo individual, é isso que eu quero falar com vocês. A recente decisão do STF disse que esse acordo individual ele é válido. Então, o empregado, ao assinar o acordo individual, o empregador já pode requerer o pagamento desse benefício, desse programa, tá? Deve mandar esse acordo individual para o sindicato, sim, para que ele demonstre interesse em fazer acordo coletivo ou convenção coletiva com o sindicato patronal, mas se não demonstrar interesse, também continua valendo o acordo individual de trabalho. Então, tem plena validade desde o momento da assinatura do acordo individual. Então não há problemas com relação à validade disso, desde que se observem os critérios que nós falamos aqui nesse vídeo, ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida para que a gente possa esclarecer ainda mais sobre isso. E eu vejo você no próximo vídeo. Direito do Trabalho. Fique ligado.